Excelente dia para você, ou excelente momento em que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Bom, a gente está realizando essa live 77 pelo Instagram, né? Pelo Instagram também, fica disponível ali pelo YouTube posteriormente. Uma coisa, eu me pergunto, eu quero direcionar isso para você, se você já se acostumou aos sinais. Você já se acostumou aos sinais? Ou você já aprendeu a identificar alguns sinais? Alguns sinais de que, de repente, ou é para você prosseguir, continuar, ou é para você parar o que você está fazendo, né? Ou é simplesmente para você mudar o rumo, mudar as direções, e muitas vezes parar não significa parar o seu sonho, né, o seu objetivo de vida, parar de se desenvolver, nada disso. Mas às vezes a rota que nós estamos trilhando, né, os caminhos que nós estamos trilhando, talvez não sejam aqueles caminhos, né? aquelas alternativas, aquela decisão, aquela escolha. Às vezes aquela escolha não foi a mais acertada e você sabe identificar esses sinais, você consegue perceber esses momentos. Às vezes você tem esses sinais, né? Essas dicas, você percebe algumas coisas acontecendo, às vezes passa despercebido, né? E o ideal é que a gente esteja atento, né? A gente esteja mais aberto a notar essas coisas. Eu, claro, não poderia deixar de compartilhar aqui uma metáfora relacionada a isso. Essa metáfora, se a gente fosse trazer um nome aqui, seria a piscina e a cruz. Havia um grupo de rapazes que estavam num clube e eles frequentavam ali a piscina e eles costumavam, né, nadar entre amigos e tudo mais. Só que eles faziam isso frequentemente. Era um grupo de 5, 6 rapazes. E aí eles observavam o seguinte, que havia um homem que todos os dias, enquanto eles estavam ali frequentes ali no clube participando, este homem, ele antes de entrar na água, antes de entrar na piscina, ele passava por eles, olhava para a piscina e esticava o dedão do pé e molhava o dedão do pé na água. E aí logo depois ele mergulhava. E aí esses rapazes se entreolhavam, observavam aquilo, que era um pouco diferente o que aquele homem fazia. Aquele homem fazia isso com frequência, ele fazia sempre. Se eles estavam pela manhã no clube e esse homem também estava e ele ia mergulhar, ele colocava o pé na água, o dedão do pé na água, sentia a água e logo depois ele mergulhava. Se eles estavam à tarde, esse homem e também esse homem ia à tarde, ele fazia a mesma coisa. Se fosse à noite, então ele realizava, parecia uma espécie, parecia até um ritual, né? Ele estava habituado àquilo já, parecia mesmo um hábito daquele homem. E aí, por curiosidade, um dos rapazes chegou até esse homem e falou assim: Olha, nós não podemos deixar de observar que todos os dias, todas as vezes
que você vem até a piscina, você coloca o pé na água, o dedão do pé na água, molha, e aí sim depois você mergulha. Tem uma razão para isso, tem um porquê. E aí esse esse homem, ele fala: "Ah, obrigado por observar". Ele agradeceu, né? E aí ele fala: "Sim, tem uma razão, tem um porquê". Ele falou: "Olha, há muito tempo atrás eu era professor de natação num clube parecido com esse aqui. E aí esses rapazes começaram a se entreolhar e falar: Poxa, e conte mais". Ele falou: "Pois é, e eu sempre, claro, tendo o hábito de frequentar aquele clube muito conhecido na minha cidade, eu treinava as crianças, treinava os rapazes, e eu sempre gostei muito de trampolim, né? Ele comentando sobre o trampolim. Trampolim é justamente aquela plataforma, né, de salto, para saltos ornamentais, para saltos dentro da piscina. E esse homem, ele relatando, dizendo: olha, e eu sempre gostei de fazer isso. Então, todas as vezes que eu chegava no clube, antes mesmo de começar a treinar a garotada, treinar os homens, treinar o pessoal, eu já entrava e eu ia direto pro trampolim, né, para aquele trampolim e dava o meu salto e mergulhava. É assim que eu sempre fiz, sempre fazia. E como eu já conhecia muito bem aquele clube, inclusive sendo professor naquele clube, eu tinha também a chave do clube. E às vezes, em algumas noites de calor, eu também, né, como era uma piscina, nessa ocasião, uma piscina coberta, só tinha a parte dos vitrais nessa cobertura, então era muito interessante a luz do luar. A luz do luar, ela refletia no telhado, né, nesses vitrais, e refletia na água. E aí, uma certa noite, com muito calor, muito quente, eu peguei a chave em casa e fui até o clube. Não acendi as luzes, até porque eu já conhecia muito bem aquele lugar. Então, eu imediatamente eu subi no trampolim. Eu subi naquele trampolim e eu pude notar uma coisa muito interessante que estava naquele trampolim naquele momento. Através da luz do luar, eu pude perceber uma silhueta que fazia entre o trampolim e o meu corpo. E eu estava de braços abertos para pular, e eu olhei para aquela silhueta, eu parei na hora. Quando eu olhei, eu vi exatamente uma cruz. Olha que relato interessante, pessoal. Eu vi uma cruz no momento que eu estava prestes a pular. Eu parei, eu fiquei admirando aquela cruz. E eu comecei a pensar sobre o significado daquela cruz. Foi quando então eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei da cruz, do significado, me lembrei de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Me lembrei que um dia ele foi e trazia ensinamentos tão poderosos, tão maravilhosos, ensinamentos de amor, de perdão, de compaixão, ensinamentos diversos e ensinamentos a respeito da entrega, da renúncia. E pude perceber ali aquele significado daquela cruz, naquela silhueta que eu estava vendo. Imediatamente, tudo aquilo passou por um instante na minha cabeça, passou na minha mente.
por um momento. E aí naquele instante, ô Claudião, maravilhoso dia para ti, meu amigo, ótimo dia. E naquele instante, naquele momento que passou aquilo, eu resolvi descer do trampolim, reflexivo, pensativo, e resolvi descer a piscina pela escada. Quando eu desço pela escada, ele estava dizendo, ele desce pela escada e aí ele percebe que os pés dele tocam o fundo liso e seco da piscina. Exatamente isso. A piscina, no dia anterior, havia sido esvaziada e ninguém avisou, claro. Não tinha por que avisar. Mas esse homem, por isso eu não acredito em acasos, mas esse homem ele teve um aviso. E aí ele começou a relatar. Eu tive um sinal e aquilo para mim foi um sinal muito claro, muito evidente. E depois dessa experiência de ter colocado os pés no chão liso da piscina, seco, eu pude perceber que muitas vezes a gente precisa estar atento a diversos sinais. E eu pude perceber que aquela silhueta, aquela cruz, ela tinha um significado muito profundo para mim. Um dia algo que eu aprendi veio à tona como um despertar, como um acordar para eu sair de um determinado hábito que eu já tinha. E desde então eu sempre voltei, sempre que eu vou à piscina, que é algo que é minha paixão, eu sempre agora coloco o dedão do pé para sentir a água antes de subir num trampolim ou mesmo antes de dar um mergulho, ou mesmo de me direcionar à piscina. Porque aquele sinal, aquela silhueta, aquele significado, aquela cruz, naquele momento, para mim, me trouxe salvação. E aí ele se lembrou de quantas coisas profundas, quantas coisas ele aprendeu. E o momento de livramento que ele teve ao se lembrar da cruz. Então, aí ele conclui para o rapaz dizendo, olha, então esse é o motivo de todas as vezes eu esticar o dedão do pé e molhar o meu pé. Para saber onde é que eu estou pisando e onde é que eu estou entrando. E aí, essa linda lição fica para a gente, né? Você, antes de se largar, de se jogar, porque hoje a gente ouve muito isso, né, na internet. As pessoas falam assim, se joga, vai, faz e tal. Mas antes de você se largar, de se jogar, de se lançar, você já molhou o dedão do seu pé na água para fazer o teste? Se realmente tem água ali, ou você está por um motivo de hábito, mesmo na noite, você se lança sem ver, sem olhar aonde você está se lançando. Então, essa metáfora nos chama também à prudência, nos diz que existem sinais que sinalizam aí para nós, que mostram aí para nós o quão prudente nós podemos ser, que nós podemos sim continuar vivendo os nossos objetivos, continuar vivendo os nossos sonhos, mas sempre fazendo testes, para que a gente literalmente não se esborrache. Será que a razão de muitas vezes a pessoa ela se esborrachar, metaforicamente falando, em algumas situações na vida,
Será que é porque ela deixou, ela ignorou os sinais que passaram bem diante dos olhos dela? Será que os sinais que passaram diante dos teus olhos, que o teu cérebro estava te avisando, que a tua mente estava ali captando aquela informação, será que você não ignorou? Existe uma coisa que as pessoas também chamam de intuição, alguns vão chamar, há diversos nomes, né? Alguns vão chamar de intuição, outros vão chamar de sexto sentido, outros vão chamar de divina revelação, né? Livramento do Espírito Santo, né? E tantos nomes que as pessoas elas atribuem a percepções. E aí, hoje aqui eu quero chamar a sua atenção. Você tem dado atenção aos sinais? Observe isso, observe os sinais no dia de hoje. Observe os detalhes na semana, no decorrer, no que você está fazendo. Observe como o seu corpo reage diante de uma situação que você está vivenciando. Como é que o teu corpo está reagindo? E talvez este está sendo um sinal para você. O teu corpo dizendo, olha, para o que você está fazendo. Talvez um detalhe. Aquele homem viu uma silhueta e naquela silhueta ele viu uma cruz. A cruz para ele foi o suficiente para ele parar e não continuar o seu salto. O que é para você suficiente para fazer com que você pare e pare até mesmo para não simplesmente atrapalhar ou tentar contra a sua própria vida? Pense sobre isso, sobre essa questão agora. Analise sobre isso. Veja se faz sentido para você estes sinais, estes detalhes. Às vezes é uma mensagem no WhatsApp. Às vezes é alguém que simplesmente já não está contente com o seu trabalho. Às vezes é alguma coisa que está acontecendo no relacionamento, na vida empresarial, né? Alguma coisa, algum sinal, observe, esteja atento e perceba estes sinais, né? De uma forma consciente. Agora, também quero trazer aqui que não, claro que não faça disso uma como eu posso dizer, uma sucessão de superstições. Não estou me referindo aqui à superstição, tá? Aquela crendice cega, né? Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a sinais que, na verdade, são emitidos, são sinapses, né? São lances ou insights que vêm no teu cérebro para você perceber determinadas situações que você está vivenciando. Uma leitura que você está fazendo num livro, uma leitura e vem um sinal ali para você. Sabe, aquelas coisas que você diz déjà vu, né? Eu já vi isso, eu já presenciei isso. Na verdade, não tem nada místico não, tá, pessoal? O déjà vu nada a ver, tem mais relação com como se fosse um bug no cérebro do que qualquer outra coisa. Mas essa percepção, né, essa percepção tem relação com a memória de alguma coisa que você já presenciou, de alguma coisa que você já vivenciou. Às vezes, uma coisa que você começou a escrever e te deu ali um start, né? Te deu uma percepção. Uma comida que você foi comer, uma bebida que você foi tomar, um cheiro que você sentiu, uma música que você ouviu e de repente dá aquele estalo, né? Dá aquele sinal para você, né? E aí
fica a seu critério, né? Fica à sua disposição. O que é que você faz quando você tem algum sinal? O que é que você faz? Então, eu não vou me aprofundar sobre a questão dos sinais especificamente, mas o que é que você faz com relação a isso? Quando você percebe que alguma coisa não está legal, ou quando alguma coisa está muito bem e aquilo está dizendo prossiga, continue, né? Os sinais eles servem para isso, tanto para você seguir quanto para você parar, para você não dar sequência. Então fique atento a isso. Depois veja esse vídeo novamente, compartilha com alguém. Veja, eu vou deixar na descrição essa metáfora. Ela é muito mais detalhada do que eu falei aqui, claro. Eu trouxe aqui por cima, mas serve aí a reflexão, serve aí a meditação no seu dia, tá bom? Então faça um maravilhoso dia. Se você ainda não faz parte ainda do grupo de desenvolvimento pessoal, humano, profissional que nós temos no WhatsApp, venha. É uma forma de você receber os vídeos que nós trouxemos, nós realizamos todos os dias e você acompanhar o nosso trabalho aí também. E quem sabe, né, se de repente você tem uma afinidade com o nosso trabalho, você fazer uma mentoria conosco, um acompanhamento com a gente aí, tá bom? Então, fique atento aos sinais. Quem sabe até eu estando aqui com você pelas manhãs não é um sinal. Quem sabe, não é verdade?